Salut, salut! Eu sou Williane Edel, eu moro na França há 8 anos e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência no aprendizado do francês. Faz 8 anos que eu moro na França e faz mais ou menos 9 anos que eu estou aprendendo o francês. Hoje eu quero compartilhar com vocês realmente como foi o meu percurso, as diferentes etapas pelas quais eu passei para poder chegar a um nível que hoje em dia é considerado muito bom. Primeiro de tudo, eu tive uma motivação muito grande para aprender a falar francês quando eu soube que eu iria morar aqui. Um ano antes de eu chegar na França, minha mãe se mudou para a França e começou a trabalhar aqui. E quando ela veio para cá e ela começou a trabalhar aqui, ela gostou muito do país, ela gostou muito das possibilidades que eu e minha irmã poderíamos ter e ela nos deu um conselho: aprenda francês. Nessa época eu entendi que eu ia estudar o francês e que eu ia vir para a França. Só que a minha mãe, ela precisou ser um pouco mais enfática, porque nesse momento eu não levei o que ela me disse tão a sério, porque eu estudava muito inglês naquela época, o que foi muito positivo, porque isso me ajudou muito profissionalmente aqui na França. É importante falar inglês sim, mas o inglês por si só não é uma grande qualidade se você não fala o francês. Você pode ter um inglês super fluente, ter estudado nos Estados Unidos, ter morado lá, que não adianta se você não fala francês. Os franceses precisam que as pessoas falem francês. A relação com a língua estrangeira não é a mesma que a gente no Brasil. No Brasil a gente é muito acolhedor, a gente tem muita paciência com as pessoas que são estrangeiras, a gente ajuda muito as pessoas a aprenderem a língua. Aqui não é tanto assim, as pessoas esperam que você já chegue falando o mínimo, e aí quando elas veem o seu esforço, é lá que elas se propõem realmente a te ajudar, a melhorar, mas também assim não é algo muito aberto como a gente não. Eles ajudam e tudo, mas se você ficar enrolando com a língua o tempo todo, o pessoal perde a paciência logo. Então, quando a gente pensa em morar na França, em viver aqui, em construir um futuro, se instalar definitivamente, o francês é indispensável. Quando a minha mãe me aconselhou de aprender o francês de verdade, eu comecei a estudar com todo o afinco e com toda a disposição que eu tinha. Um ano antes de vir para cá, foi mais ou menos esse tempo, eu comecei a estudar de 1 a 2 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Eu não tive professor de francês, eu não tive contato com nenhum francês nesse período, eu estudava todos os dias de 1 a 2 horas. Nos finais de semana eu continuava também em contato com a língua, só que eu ficava mais em contato por músicas, por filmes, eu li artigos em sites de fofoca, de moda, de beleza. Claro que nesse período ainda era muito difícil para mim, porque no Brasil a gente não escuta muito o francês, a gente está sempre em contato com a língua inglesa, né, pelos filmes, pelos desenhos americanos, até pelos diferentes canais americanos que tem e que são também mais legais e mais divertidos que os canais franceses, diga-se de passagem. Mas assim, a gente não é muito exposto à língua francesa, então é um pouco mais difícil quando você quer aprender sozinho e do zero. Mas aí eu me joguei. Eu lembro que na época eu paguei para ter acesso a todo o curso do Live Mocha. Eu não sei se vocês lembram desse site, era um dos primeiros sites de aprendizado de línguas. E o Live Mocha tinha uma versão gratuita e uma versão paga, né? Como todos os sites. E eu paguei naquela época a versão paga para ter acesso a todos os conteúdos e eu tirei todos os certificados do Live Mocha. Eu fiz todos os módulos, todas as atividades várias vezes, repetidas vezes e tudo. Depois de todo esse esforço, a recompensa foi grande, porque eu nem preciso dizer que eu cheguei aqui na França falando francês. Sim, eu cheguei falando francês na França, não tive aula particular, não tive professor, só fui mesmo eu e os sites de língua, aprendi sendo consistente e persistente todos os dias. Eu conversei com franceses desde o avião, eu já sabia formular as minhas perguntas, eu já me dirigia às aeromoças em francês. Foi até um pouco mito, porque eu queria falar com elas em francês, né? E todo mundo falava com elas em português. Foi muito gratificante para mim ver o resultado do meu esforço de 1 ano de estudo intenso, sozinha, eu e os meus sites e
e a minha força de vontade. Então eu cheguei na França, eu já sabia me comunicar, eu falava no presente, no passado, no imperfeito. Só que assim, eu não sabia as expressões, né, cotidianas daqui, mas eu me virava bem, eu falava, me fazia entendida por todo mundo, e foi muito gratificante para mim já chegar aqui, podendo expressar minha opinião, falar quem eu era, pedir o que eu queria. Um ponto muito positivo em relação ao meu aprendizado de francês foi que logo quando eu cheguei em França, 3 semanas depois eu já estava trabalhando. Eu já trabalhava porque eu falava francês. Mesmo se o meu francês não era perfeito, eu falava devagar, tinha algumas dificuldades, não entendia algumas expressões. Sim, mas eu falava e eu consegui o emprego. Então, o fato de ter me empenhado desde o início lá no Brasil trouxe recompensas imediatas logo quando eu cheguei aqui na França. Durante os primeiros meses que eu cheguei aqui, eu não me inscrevi numa escola de francês. Por quê? Porque escolas particulares, como a Alliance Française e outras escolas, elas são caras, elas são muito caras e eu não tinha condição na época de pagar. E eu cheguei aqui em dezembro, então também era meio difícil se inscrever nos cursos propostos pela prefeitura, pelas mairies aqui, né? Então eu esperei, eu fiquei de dezembro até setembro sem estudar o francês, mas entre tempo eu trabalhava, eu lia livros, eu lia artigos, comecei a me envolver com associações francesas, eu estava sempre fazendo diferentes atividades com franceses o tempo todo, e então setembro do ano seguinte eu me inscrevi num curso da prefeitura, que é um curso francês língua estrangeira, français langue étrangère, e essa cidade onde eu morava era muito boa. Então a mairie tinha vários cursos propostos e o curso deles de francês para estrangeiros era assim um dos melhores. Então eu tinha aula 4 vezes na semana, 2 horas por dia. Então assim, eu nem preciso falar que o meu aprendizado foi muito rápido, fora que, como eu já tinha me esforçado desde o Brasil e que eu continuei me esforçando durante esses 9 meses aqui na França, eu já entrei direto numa classe B2. Eu fui de um nível 0 até um nível B2, então para mim o resultado foi muito rápido. Uma coisa que era muito importante para mim na época eram os estudos. Por quê? Porque eu cheguei na França e já tinha 22 anos de idade. Eu não tinha feito faculdade ainda e isso pesava nos meus ombros de uma forma horrível. Então, quando eu decidi vir para cá, que eu sabia que eu viria para a França, que a França seria o primeiro país no qual eu viveria, eu botei na minha cabeça que eu ia para a faculdade. Quando eu cheguei aqui, muitos brasileiros me falaram que é muito difícil. Normalmente é sempre assim, quando as pessoas elas não se interessam ou que elas não têm uma informação, elas dizem que é difícil, porque na verdade nada é difícil e nada é impossível. Só que eu ouvi isso muito no início, isso me frustrava muito, eu fiquei assim muito apreensiva e muito chateada. Graças a Deus isso não me parou, mas isso poderia ter me parado. Quando eu entrei no meu curso de francês, que eu comecei a estudar e comecei a ler, a buscar informações sobre como aceder à faculdade, eu vi que isso não seria impossível para mim e eu estudei a fundo para passar um certificado, que aqui se chama Test de Connaissance du Français, TCF, e é um teste que é obrigatório para aquelas pessoas que estão na França e que querem aceder à universidade. Eu passei esse teste em 2014, eu tive uma nota geral B2. Nesse teste, a gente é avaliado em 4 provas. Tem prova de compreensão oral, prova de compreensão escrita, prova de domínio das estruturas da língua e expressão escrita, que são 2 redações. Eu passei esse teste e foi muito legal, porque eu tive C1 em compreensão oral e escrita, que é um nível excelente, né? E eu tive B2 em domínio das estruturas da língua, só que eu tive B1 em expressão escrita. Nesse momento, quando eu tive os resultados, eu não me dei conta que eu estava com uma nota baixa em expressão escrita, né? A nota que eu tinha que ter era 10 sobre 20 para poder ter o B2 e eu tive 8 sobre 20. Então, nesse momento, eu não fiz atenção, porque para mim o que contava era a nota geral e a média geral era B2. E eu enviei minha candidatura para diferentes universidades aqui e não fui aceita em nenhuma delas. A única resposta que eles me davam era nível insuficiente.
Nesse momento, eu achei que o problema era o meu histórico escolar, porque eu também não entendia. Eu me perguntava, será que é porque eu sou do Brasil, o que aconteceu e tudo mais? E para piorar, naquela época eu tive uma amiga americana que passou essa mesma prova, também foi nível B1 em expressão escrita e foi aceita. Então, assim, eu não entendia. Para mim, o problema era realmente o meu histórico, né? Então, assim, eu passei aquele ano, eu continuei estudando francês, aprendendo, mas aquilo me desmotivou de uma certa forma por um momento, mas eu continuei, porque eu sabia que eu queria estudar, eu sabia que eu queria ter um diploma de uma faculdade daqui. Um ano depois, eu, com essa mesma ideia de que eu tinha que tentar mais uma vez, eu tentei e eu enviei os resultados dessa mesma prova. E lá eu tive, mais uma vez, pelo segundo ano consecutivo, respostas negativas de todas as universidades. Aí eu fui realmente procurar saber o que estava acontecendo. Qual era o problema? Eu queria ouvir da boca dos franceses o que eles tinham a dizer sobre o meu nível, porque o meu nível era insuficiente. E aí, quando eu comecei a conversar com uma secretária do escritório internacional de uma das universidades aqui, ela me explicou, mas espera, você quer entrar e você não tem nem nota, porque aqui nas universidades você escreve muito, você tem que saber escrever. E lá eu me dei conta de que eu teria que passar um novo teste para aumentar a minha nota em expressão escrita. Consegui o nível B2, né? Eu tive C1 em quase tudo e B2 em expressão escrita, e eu fui aceita na universidade aquele ano, o que para mim foi uma vitória extraordinária. Enfim, eu iria para a faculdade. Entrando na faculdade, eu agradeci de ter sido recusada os 2 anos antecedentes. Se eu tivesse entrado na faculdade com aquele nível em expressão escrita, eu teria saído da faculdade no primeiro ano, porque quando eu cheguei na faculdade, eu me dei conta de que os franceses não têm a mesma metodologia de trabalho que os brasileiros. Em todo caso, na minha época de estudo no Brasil, e portanto eu estudei em escolas particulares, eu considero que eu tive sim um bom ensino nas escolas, eu só fazia redação. Redação, todo o tempo era redação. E tem uma coisa também no Brasil que é muito forte e que muitas pessoas fazem, que é colocar a sua opinião, né, nas redações e articular as suas próprias ideias com as ideias do autor. E aqui é uma coisa que a gente não faz na faculdade, sobretudo faculdade de ciências humanas aqui. Aqui eles têm exercícios muito próprios, que é a dissertação, que é uma coisa também que a gente tem no Brasil, mas em todo caso na minha época eu não fazia muito. E eles têm o tal do comentário de texto, que o comentário de texto nada mais é que um texto de um autor que você vai apresentar em 4 partes, com 2 subpartes em cada parte. Então, assim, tem introdução, desenvolvimento, 4 partes de desenvolvimento, 2 subpartes em cada desenvolvimento e, no final, a conclusão. Há uma diferença muito grande entre enviar uma mensagem de texto, falar com as pessoas e escrever um e-mail, carta ou um trabalho da universidade. Então, assim, foi um desafio para mim muito grande. Eu lembro que eu tinha notas boas em tudo, mas quando era para fazer um comentário de texto, eu tinha as piores notas. Eu sabia a matéria, mas eu não sabia estruturar as ideias. E foi aí que na faculdade os professores falaram: Eliane, você precisa aprender a escrever como nós franceses escrevemos. Mesmo se você sabe a matéria, a gente não pode aceitar este nível de trabalho. Você vai ter que aprender a fazer todos os exercícios de comentário de texto e dissertação como nós fazemos aqui na França. E assim, foi duro, foi difícil, né? Eu tinha muitos erros de sintaxe. Eu não faço muitos erros de ortografia em francês, mas eu faço muitos erros de sintaxe, porque eu escrevo em francês frases em português, né? Então é muito assim, eu pego a estrutura da frase em português e só traduzo em francês. Isso eu faço até hoje. É uma coisa que a gente vai vencendo com o tempo. A gente vai dominando as formas de estrutura das frases aqui. Então eu estudei. No segundo ano da minha faculdade, eu tive nota máxima no exercício de comentário de texto. E isso foi uma outra vitória para mim no aprendizado do francês. Paralelo aos estudos, eu também continuava aprendendo francês no meu dia a dia. Eu trabalhava nas férias, então quando eu tinha que falar com os meus empregadores, eu tinha que escrever e-mails.
e tem uma forma também para se escrever e-mail. Eu aprendi a escrever cartas porque tudo que é administrativo, que seja para suspender um serviço, para contratar um serviço, para reclamação, tudo se faz por cartas. Mandar e-mail, tudo isso aqui tem uma forma de fazer. A gente não faz as coisas só procurando fazer bem, sem erro, não. Tudo tem uma estrutura, a forma é tão importante quanto o conteúdo. Depois desses 9 anos de aprendizado, o que eu levo comigo é que o francês é uma língua que eu vou aprender toda a minha vida, assim como o português. Aliás, hoje em dia eu não falo nem bem nem português e nem francês, né? Nenhuma das duas é perfeita. O que eu tiro realmente é isso, é que eu vou aprender a falar o francês toda a minha vida. Assim também como qualquer outro estrangeiro, assim como você que está no Brasil e que vai toda a tua vida também aprender a falar o português, porque tem sempre um jeito melhor de se falar, de se apresentar, de escrever, porque línguas são vivas, línguas evoluem, né? Então a gente vai aprender sempre. Você que deseja aprender francês ou que deseja um dia vir morar na França, eu te encorajo realmente a estudar o francês com dedicação. Talvez você não tenha 1 ou 2 horas por dia para dedicar à língua, mas vá de pouquinho em pouquinho, porque a constância e a repetição todos os dias vale muito mais do que uma semana ou um mês intensivo. Para você que está na França e que encontra dificuldades com a língua, que sente que chegou a um estágio onde você não consegue avançar mais, não desanime. Todo mundo passa por essa situação. Todo mundo chega a um momento onde pensa que não vai mais conseguir aprender, mas isso é só uma fase. Tem questões de cansaço, tem questões de adaptação, tem várias coisas que entram em jogo durante esse período, quando a gente acha que tá tudo travado e que a gente não vai conseguir avançar. Eu encorajo realmente a continuar tendo contato com os franceses, a continuar lendo, a continuar buscando, aprendendo novas expressões, a estar aberto à cultura, porque isso faz diferença no final. Então, persista, esteja mais próximo de francês, busque melhorar o teu francês a cada dia. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre a minha história, de como eu aprendi francês, deixa os comentários aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no meu canal. É muito importante para mim se vocês se inscreverem, porque isso me motiva a fazer vídeos toda semana. Eu espero vê-los em breve. Au revoir!